Muito obrigada. O seu depoimento é emocionado e emocionante. E nós acabamos agora as intervenções previstas para a mesa. Eu vou, conforme a orientação deixada por nossa presidenta, passar a ler as mensagens recebidas pela internet. Valdir Bezerra Miranda. Gog, você é uma grande inspiração para o jovem brasileiro. 10h55. Heraldo da Cunha Barbosa. Quais informações armazenadas nos bancos de dados das áreas de saúde e segurança pública sobre essa realidade? Há formulários bem preenchidos, instrumentos de coleta suficientes ou sistematizados de forma satisfatória? Pode-se fazer cruzamentos de informação? Há alguém da mesa que quer comentar isso? Então, passo para a Fernanda. Já comenta agora, Fernanda. Coordenadora Geral de Relações Institucionais. Comentar, então, a pergunta do Heraldo sobre os dados. Heraldo, sim e não, né? É um processo de melhorar os dados que existem. Então, o Plano Juventude Viva, por exemplo, na pactuação com o Ministério da Saúde, área de vigilância, propõe, e já está sendo implementado em alguns dos municípios em que a gente já está, em Alagoas, na Paraíba e também agora no Distrito Federal e alguns municípios da região metropolitana, a notificação compulsória de registros sobre os tipos de violência em caso de homicídio. Isso não era obrigatório, né, e agora passa a ser obrigatório. Os municípios que aderem ao Juventude Viva têm essa orientação de implementar a notificação compulsória. É o caso, por exemplo, a gente teve essa semana em Valparaíso de Goiás, e o secretário de Saúde já nos informou que está colhendo esses dados agora com essa especificidade, né? Outros municípios têm feito isso também, e a gente espera que essa diretriz do Ministério da Saúde seja seguida. Na segurança pública, na área de segurança pública, o Ministério da Justiça está também agora construindo, né, reformulando e ampliando, aperfeiçoando o seu sistema de informação, né, o Sistema de Informação em Segurança Pública. Esse também vai ser um importante aliado nosso para o cruzamento dessas bases de dados. A gente sabe que é importante que isso seja aperfeiçoado, né? Ainda não existe o cruzamento ideal entre os dados que vêm da segurança e os dados da saúde, e até o momento a gente tem sido muito pautado mesmo pelos dados que vêm do Ministério da Saúde. Pois não, o Júlio também quer falar. Bom, realmente eu trabalho com esses dados cotidianamente há mais ou menos uns 15 anos. Então, mais ou menos tenho algum conhecimento por dentro, não por fora, digamos. O que significa isto? Não temos bons dados, não. Nem o Ministério da Saúde, e muito menos, pero muito menos disparado, o Ministério da Justiça. O Ministério da Saúde, primeiro, tem deficiência de cobertura. Não é culpa do Ministério da Saúde. Nós temos uma subnotificação, cemitérios clandestinos, cadáveres jogados no mato, etc., que a Organização Mundial da Saúde fez um estudo e calcula mais ou menos 10 a 12%. É assim, nós deveríamos sumar mais 10 ou 12%, é muita coisa. O Ministério calcula que essa subnotificação, cemitério clandestino, etc., é de mais ou menos 7%. O que quer dizer? Já temos que multiplicar. Temos uma outra categoria que o Ministério da Saúde se está preocupando e que deveria ser motivo de preocupação, inclusive técnica, porque não só está funcionando a morte por enfrentamento, etc., sino, que já se falou aqui, os desaparecimentos. Aparece uma categoria, tanto nos boletins de ocorrência policial, mortes em averiguação, quanto nos certidões de óbito do Ministério da Saúde, uma categoria, no Ministério da Saúde se chama mortes sem intencionalidade identificada. Quer dizer, não sabemos se foi um homicídio, se foi um suicídio, ou foi um acidente brincando com uma arma de fogo. Que quer dizer, aparece um cadáver com um buraco de bala de 7,65 e estados do Brasil, que têm uma boa cobertura institucional, médico-sanitária, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, aparecem quantidades estúpidas de
cadáveres que não sabemos, foi ferido de bala e não sabemos o que aconteceu com ele. São desaparecidos, que o número é muito maior. Por exemplo, em São Paulo é um número muito significativo. Rio estúpido, inclusive já foi uma pesquisa do INEP, falando desse caso de Rio de Janeiro, que magicamente apareceram nas UPPs, começaram a aparecer cadáveres que não sabemos o que aconteceu. Os cadáveres que não sabemos o que aconteceu eram mais que o número de homicídios em Rio de Janeiro. Bahia é outro caso muito significativo também. Temos que nos preocupar muito, muito, porque isso depende de muita coisa. Depende de medidas que se podem tomar. E são medidas muito simples que não estão sendo enfrentadas. Muito obrigado. Muito obrigada a Fernanda e a professor Júlio, que deram grande contribuição nessa resposta, e, portanto, demonstrando que é uma questão essencial a notificação, a constituição de um cadastro, de uma pesquisa de acompanhamento. O cidadão pergunta a Vossa Excelência até que ponto os discursos sobre o extermínio de jovens negros, que são de ações para serem implementadas a longo prazo, poderão ajudar no combate ao racismo no Brasil. Quer responder? Ângela? Os discursos têm importância. Nós estamos num momento onde esses discursos não estão descolados das estratégias de enfrentamento. Sabemos, e aí aqui ficou mais do que evidente, tem uma como é que se diz? Há uma expressão aqui, principalmente na fala da Débora, do que é que está se lidando aqui, do que é que está se lidando. Então, começar a se lidar com esse extermínio, com essas mortes, com essa violência, a partir do discurso, é porque precisamos trazer para os discursos as práticas, a reformulação das práticas. Então, sabemos que é um início, sabemos que é insuficiente ainda diante da dimensão, mas precisamos afirmar isso como compromisso de Estado. Então, estamos nessa fase. E tem uma questão aqui que a gente precisa ressaltar. É uma ação do governo federal, mas que implica fundamentalmente a participação dos governos estaduais e municipais. Vivemos um pacto federativo para a produção dessas políticas. Então, é muitíssimo importante que essa ação ela conte com o compromisso de todos e, principalmente, da sociedade civil, dos movimentos de juventude, do movimento de juventude negro, das mães, das mulheres negras, porque, sem isso, a gente não consegue fazer valer a dimensão que precisa ser enfrentada. Muito obrigada, Ângela, da Secretaria, da CEPIR, que deu uma contribuição nessa resposta. Espero que vocês estejam atentamente participando e recebendo, portanto, suas respostas a indagações. A cidadã manifesta indignação ao preconceito contra os negros no Brasil, pois acredita que o ato de discriminar fere os direitos humanos e o princípio da dignidade da pessoa humana. Segundo ela, a discriminação racial possui duas formas, a direta e a indireta, sendo esta última mais cruel, mascarada sob diversas atitudes e normas criadas com um cunho eminentemente racista. Questiona o motivo pelo qual a maioria dos parlamentares é de cor branca, por fim, elogia a atuação do atual presidente do STF, Joaquim Barbosa, e também a postura da deputada Benedita da Silva, que são negros e dignos. Não teve pergunta. O cidadão afirma que, para a sociedade superar o extermínio de negros, é preciso acabar com a faxina étnica e cultural que vem sendo realizada através do aparato policial do governo em forma de repressão a esses jovens pela sua cor, origem e local. Acredita que só investindo 10% do PIB na educação e tratando de assuntos como a legalização das drogas e do aborto, que será de suma importância
para toda a juventude brasileira. Afirma ainda que somente dando oportunidades a esses jovens de se inserirem no mercado de trabalho e oferecendo espaços lúdicos de construção do saber, de sua própria cultura e de sua própria identidade, poderão ser superadas, assim, a dívida histórica que o Brasil tem com toda a sua população negra, em especial os jovens. Comenta que é exemplo como o Centro de Referência da Juventude em Macapá, indicação do senador Randolfo Rodrigues, e crê na democratização de espaços como esse, que seria fundamental na superação das dívidas do Brasil para a população pobre e negra. Cidade e Instância, Sergipe. Johan Santos foi quem participou. O cidadão reclama que as companhias aéreas e sua equipe de bordo discriminam os negros. Cita o seu caso, pois já tentou ser comissário de bordo e não foi contratado. Acredita que a preferência é dada aos brancos com olhos claros, principalmente no estado de Santa Catarina. Solicitam a política de afirmação para os negros. Cidadão Érico Roberto da Costa, de Joinville. Notamos essa importante denúncia e o compromisso, sem dúvida, da nossa presidente, que eu encaminharei para ela, de que nós possamos fazer uma interferência junto às agências, ou, melhor dizendo, às empresas de aviação, que nós possamos encaminhar um requerimento solicitando informação sobre essa política das empresas aéreas. E, finalmente, o cidadão questiona se foram levantados os dados das pessoas que cometeram o extermínio dos jovens negros e qual o objetivo desses assassinatos. Acredita que o objetivo era exatamente exterminar. Érico, é o mesmo Érico de Joinville, Santa Catarina. Eu vou passar a palavra. Tem uma pergunta? Fazer uma colocação, então vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir à Fernanda, que já tinha... ao professor Júlio, que faça uma observação sobre isso. Passo a palavra à Fernanda para também fazer uma comunicação e depois passo ao companheiro. Eu quero, no entanto, avisar o seguinte. A presidente me fez uma consideração antes de sair, que nós terminaríamos ao meio-dia. E me pediu que lesse essas comunicações e passasse para a mesa fazer as últimas considerações. Então, eu vou abrir a palavra para os dois companheiros que se inscreveram e logo depois eu encerro, até porque também tem um prazo para participação aqui na comissão. Eu tenho uma outra comissão para finalizar. Tá bom? Você está inscrito? Ele também está inscrito, porque ele estava no público. Ele também estava no público. Então, são três intervenções. Eu darei 5 minutos a cada um dos companheiros para se pronunciar e depois para encerrar. Eu sinto muito. Eu recebi essa orientação e eu tenho um prazo determinado, porque eu tenho uma outra participação numa outra comissão e eu não posso, portanto, continuar. Infelizmente, a nossa presidente teve que viajar e isso dá um limite à nossa audiência, tá certo? Então, eu peço ao professor Júlio para fazer uma observação a respeito desse assunto, do questionamento. Depois dele, eu vou fazer o seguinte, vou passar a palavra aos companheiros que se inscreveram, com 5 minutos para cada, e passo a palavra à Fernanda para finalizar com o seu aviso, tá certo? Alô, vou dar uma resposta muito rápida. Ontem, de manhã, eu estava em um encontro nacional de procuradores e procuradoras dos direitos humanos do cidadão em Rio de Janeiro, e uma mãe que não é mãe de Praça Maio, sino uma mãe que é de um grupo que se chama Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, Daisy Carvalho, fiz uma denúncia que há 6 anos atrás, o filho dela, detido no Degasse, de Rio de Janeiro, foi brutalmente morto com provas, com laudos, etc., e ninguém tomou a mínima providência. Obviamente, era negro,
pobres e de periferia. Os funcionários ainda continuavam trabalhando apesar de toda a movilização e toda a denúncia. Estava presente nesse evento a ministra Maria do Rosário, dos Direitos Humanos, e Aurélio Ríos, procurador federal dos Direitos do Cidadão, que iniciaram imediatamente um processo contra o desgaste de Rio de Janeiro, pelo menos para afastar temporariamente aqueles 6 funcionários acusados de tortura e morte de um cidadão entregue a seus cuidados. Desgaste é a instituição que trabalha com meninos em situação de recaudo sistema socioeducativo. Então, esta é a resposta. Temos não um exemplo, temos muitos exemplos. Se menciona muito o estado de São Paulo. Tem que mencionar Rio, tem que mencionar Bahia, tem que mencionar muitos estados onde são as instituições que deveriam ter a função privilegiada de zelar pelos direitos das minorias, dos sectores vulneráveis, a que mais violam as leis do país. E isso é artigo necessário que tem que ser encarado em algum momento, que já está rolando há muito tempo e não tem nenhum tipo de decisão ao respeito. Então, vou passar a palavra ao companheiro lá de trás. Peço que você anuncie o seu nome ao falar. Meu nome é Wilson, eu estou aqui também como observador da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, mas eu vou falar como militante do FOAFRO, que é o Fórum de Religiosidade Afro-Brasileira de Brasília e do entorno. A minha colocação é a seguinte: eu só queria colocar um pensamento que eu vejo do que está acontecendo aqui, que é o seguinte: toda ideologia racista tem como objetivo final a eliminação do grupo discriminado. E o extermínio e o genocídio é o processo final do racismo em qualquer sociedade. Vocês podem observar o que aconteceu na Alemanha nazista e na África do Sul do Apartheid. E o racismo brasileiro não é diferente. O que está acontecendo aqui é a prática desse processo final, que sempre aconteceu e que, devido aos avanços dos meios de comunicação, que democratizou a informação, a sociedade brasileira está começando a ver aquilo que o movimento negro sempre denunciou. Tanto é que antes o racismo brasileiro prendia os negros e a população carcerária era, em sua maioria, negra. Agora, a população negra carcerária vem diminuindo porque os negros, em vez de serem presos, estão sendo eliminados. Para os órgãos de segurança deste país, não existe racismo, só existe injúria racial. E o que nós estamos vendo é uma verdadeira guerra declarada contra a população negra. É só isso. Alex do Conjunto. Muito obrigada.